Já que a gente contou com o agregador de pesquisas índice CNN, que nos permitiu ver toda a trajetória desde a pré-campanha, como é que era a evolução dos mais variados institutos de pesquisa medindo esses candidatos, a gente vai trazer aqui, fazer uma arte junto com a Débora, literalmente uma arte, porque ela vai projetar aqui no nosso telão o cenário de 4 dessas grandes capitais. A começar, claro, pela cidade de São Paulo. O que os institutos de pesquisa, Débora, nas simulações de segundo turno que eles fizeram ao longo do primeiro turno, o que eles indicam de ponto de partida para esse segundo turno? A vida não está fácil para Guilherme Boulos, que nas projeções, no agregado, na somatória e na média ponderada, que não é simplesmente somar tudo e dividir, são as pesquisas mais recentes, por isso está ali o levantamento até 5 de outubro, Ricardo Nunes, do MDB, com 60% dos votos válidos na comparação com os 40% de Guilherme Boulos, agregando o que os institutos de pesquisa mediram até sábado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Por exemplo, no caso de São Paulo, a gente tem aí 60-40, mas e a votação, as intenções de voto dos outros candidatos que agora não foram para o segundo turno? A rigor, como isso aqui é uma simulação de segundo turno, já estariam aqui. E aqui a gente está falando, você vai ver que todas as somas dão 100%, porque a equipe do IPESP Analítica, comandada pelo cientista político Vinícius Alves, que já esteve conosco algumas vezes no nosso quadro, eles já fizeram pela contagem dos votos válidos. Então, por outro lado, se há um avanço de 5 pontos aqui, cai outros 5 aqui, a diferença que era de 20 pontos vai virar 10. É aquele, para quem gosta de futebol, o famoso jogo de 6 pontos. Você ganha 3 e tira 3 do adversário, a diferença fica menor. Mas, de qualquer modo, o ponto de saída de Ricardo Nunes nas simulações que os institutos fizeram ao longo do primeiro turno dá uma ampla vantagem para o candidato à reeleição na cidade de São Paulo. Ainda não é o caso, ou não é o caso medido durante o primeiro turno, em Belo Horizonte, terceira maior capital do país, a segunda maior que vai ter segundo turno, porque o Rio de Janeiro resolveu a fatura já ontem com a reeleição de Eduardo Paes. Só que aqui o que os institutos projetam é que, a exemplo do primeiro turno, está tudo embolado. Isso é uma situação clara de empate técnico, ainda não dá para apontar, pelo que os institutos mediram ao longo do primeiro turno, quem sai na frente nesse segundo turno, embora Bruno Engler tenha terminado a eleição em primeiro lugar na apuração dos votos. Fouad Noman terminou em segundo. Essa questão, Yuri, mais uma pergunta. Essa questão de, geralmente, quem vai para o segundo turno em primeiro lugar costuma levar uma vantagem, né? Segundo o Antônio Lavareda nos contou ontem, a probabilidade é de 4-1. O que significa isso? Olhando o agregado das situações de segundo turno no Brasil, a chance de ocorrer uma virada, ou seja, quem chegar em segundo, terminar em primeiro no segundo turno, aconteceu em cerca de 20% das eleições. Por isso que eu falei 4-1. Em 4, quem chega em primeiro preserva a vantagem. Em uma, há uma virada. Então é muito raro que aconteça uma virada, mas pode acontecer. Como nesse caso aqui a gente está falando de uma situação de empate técnico, Débora, não dá nem para falar que seria uma virada. Quer dizer, vai ser uma virada em relação ao resultado do primeiro turno, porque Engler terminou na frente de Fouad Noman. Mas o que os institutos apontam é que não há favorito nessa altura do campeonato. Vale aproveitar esse exemplo, Débora, para a gente deixar muito claro que quando a gente faz pesquisas de opinião, a gente não está falando só de números, só de dados, também fala muito de comportamento, que é o que o Lavareda nos explica, daquele comportamento, que eu acho que foi até para uma pergunta sua, numa das conversas com ele, do efeito manada. O efeito bandwagon, ou seja, que é o comboio do trem. Vai nesse efeito manada, esse está ganhando, então eu vou com quem está ganhando. Isso acontece em várias situações. Então, nesse caso de Belo Horizonte, ainda é praticamente como se o jogo, do ponto de vista das pesquisas, estivesse 0-0, mas claro, Bruno Engler larga com a vantagem de ter terminado em primeiro. No caso de Fortaleza, também pelas simulações de segundo turno, estão apontando Evandro Leitão na frente, embora André Fernandes é que tenha terminado o primeiro turno na frente na apuração dos resultados. E porque muitas das pesquisas também não tinham clareza de que André Fernandes ia chegar com a vantagem que chegou no primeiro turno. Então, de novo, isso aqui é só um ponto de partida para a gente ter um parâmetro, uma noção, mas é claro que só quando os institutos forem para a rua de fato que a gente vai ter, que o eleitor de fato vai pensar concretamente nessas situações que estão desenhadas. Lembrando aqui, né, que Fortaleza, como a gente disse, vai querer exigir a presença do presidente Lula lá. Exato, que além de tudo, no caso de Fortaleza, o PT já foi
prefeitura lá, inclusive foi a primeira prefeitura de capital que o PT elegeu lá nos anos 80, com Maria Luísa Fonteles, aliás, que foi a primeira prefeita eleita do PT, antes de Luiz Erundina aqui em São Paulo, de capital, né, falando de capital, e no caso ali do PL, nunca governou, que se eu não me engano, nunca governou a cidade de Fortaleza. Já teve governo do estado, numa época que um dos governadores saiu do PSDB e foi para o PL. E no caso de Porto Alegre, essa vantagem para o prefeito Sebastião Melo, porque, de novo, ele quase foi eleito em primeiro turno, né? Faltaram pouquíssimos votos, né, Débora? E, além de tudo, a candidata Maria do Rosário, em todas as pesquisas, foram mostrando que Sebastião Melo estava ali ampliando a sua vantagem, fazendo valer a chamada vantagem do incumbente, Renata.